Obrigada, Tia Araci. Deixa eu só compartilhar a tela aqui. Acho que está dizendo aqui que eu preciso de uma autorização. Eu não consegui compartilhar de pronto, não. Tá de novo. Agora foi. Agora foi. Já aparece a tela? Deixa eu só... Ótimo. Então, estimados amigos, boa noite. Sintam-se abraçados. Que o amor generoso e infinito de Jesus nos acolha uma vez mais. Que nestes dias tão hostis, tão beligerantes, de transição no globo terrestre, dias de notícias que muitas vezes nos tiram o prumo, de catástrofes, de tragédias que assolam o planeta, e falamos de modo mais especial do nosso Brasil, pátria do Evangelho, coração do mundo, que todos nós possamos desfrutar deste espaço de partilha, de comunhão, encontrando o refrigério necessário, o elixir para a renovação da nossa esperança, da promoção de paz, de nossa transformação interior, rumo à concretização de uma sociedade cada vez mais justa, cada vez mais igualitária, a partir do que compete a cada um de nós. Eu peço desculpas desde já, porque, a princípio, foi um outro tema que foi divulgado, tivemos que fazer essa pequena alteração. Agradeço também ao Departamento de Divulgação Doutrinária e ao companheiro ou companheira, expositor, expositora, que teve que aceitar a troca, porque esta pessoa aqui fez uma pequena confusão, anotou e se preparou para este tema em questão. Então, desde já, eu peço desculpas aos companheiros, aos amigos que nos acompanham sincronamente e àqueles que, a posteriori, né, que porventura venham assistir de maneira assíncrona. E hoje nós temos a missão de apresentarmos o tema Bem-aventurados os puros, ou os que têm puros os corações, a depender da tradução, e estamos muito felizes pela oportuna introdução, pelas excelentes explicações trazidas pelo companheiro André no domingo passado, de forma sempre muito clara, muito didática, e ele fez um percurso magnífico acerca das bem-aventuranças. Então, eu deixo registrado aqui também essa sugestão de quem não pôde estar presente no encontro do domingo passado, que assista, né, posteriormente, a gravação da palestra desenvolvida pelo amigo, pelo companheiro André. Aqui nos cabe o desafio de dar continuidade a algumas reflexões sobre este projeto magnífico de felicidade prometido, oferecido a nós por Jesus. Cada um de nós, em nossas experiências pessoais, familiares, mas, sobretudo, na casa espírita ou em qualquer outra experiência religiosa, ansiamos por estreitar a nossa ligação com Deus, a nossa ligação com o Criador, estreitar esse nosso processo de comunhão com o mesmo, ampliar nossas visões, nossas posturas, nossos horizontes de alma, nossa mente, os nossos sentimentos, a fim de que possamos percebê-lo de maneira mais evidente em nós, de maneira mais evidente no outro e em tudo que nos cerca. Esse é se não o principal objetivo dessa nossa jornada espiritual, desse nosso percurso evolutivo, nos religarmos a Ele, nos religarmos a Deus, compreendendo,
percebendo a sua presença em toda parte. Não é Deus, como bem nos explica a doutrina espírita, transcendente, que veio antes ou está acima de nós, mas ele é imanente, porque ele está em nós, porque ele está em toda parte. Vós sois deuses, vós sois luzes, nos disse Jesus. Tudo o que eu faço, vós também podeis fazer. Através do fluido universal que perpassa toda a criação, o Criador espalha a tua presença de modo a alcançar todos os seres da criação. Sendo assim, a predisposição à evolução, ao progresso, nos incute um processo de purificação espiritual, nos gabaritando a percebermos, sentirmos essa presença do Criador, de nos conectarmos e harmonizarmos a essa presença, construindo segundo a sua vontade, melhor dizendo, um futuro de paz. Talvez por isso tenha Jesus resumido no Sermão da Montanha toda essa jornada. E aqui trazemos de modo ainda mais especial, mais particular, nessa bem-aventurança, explicando sobre a necessidade de ascendermos como espíritos, de purificarmos a nossa alma. Ele nos disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nossas reflexões dessa noite circundam, portanto, em torno dessa máxima, dessa pureza de coração, desse estado de alma que devemos adquirir e que nos qualificará nos relacionarmos com Deus de forma mais intensa e sincera, percebendo sua atuação constante em nossas vidas. Mas o que de fato encontraremos nessa nossa jornada espiritual, a qual nos possibilitará, nos dará o ingresso de acesso para termos esse encontro com Ele? Mais do que isso, o que significa enxergar, ver a Deus? A pureza de coração se sustenta nessa fala de Jesus e se desdobra a partir do Evangelho, que nos auxilia na compreensão do que Ele mesmo nos revela sobre essa pureza. E antes de aprofundarmos um pouco mais sobre tal entendimento, é importante recorrermos a alguns questionamentos feitos por Kardec em O Livro dos Espíritos. E justamente esses questionamentos vão de encontro, explicam essa pureza de coração. Na parte primeira do capítulo 1, cujo item versa sobre os atributos da divindade, na questão 10, Kardec questiona aos espíritos: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Ao que lhes respondem os benfeitores: não, falta-lhe para isso o sentido. Na questão subsequente, a questão 11, indaga o codificador: será dado ao homem um dia compreender o mistério da divindade? Ao que lhes respondem: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. E Kardec ainda traz uma informação complementar: a inferioridade das faculdades do homem não lhe permite compreender a natureza íntima de Deus. Na infância da humanidade, o homem o confunde muitas vezes com a criatura, cujas imperfeições lhe atribui. Mas à medida que nele se desenvolve o senso moral, seu pensamento penetra melhor no âmago das coisas. Então faz ideia mais justa da divindade
e ainda que sempre incompleta, mas conforme a ação-razão. A pergunta que Allan Kardec faz, talvez seja a pergunta que todos nós devemos nos fazer. No estágio atual que todos nós nos encontramos, no nosso estágio de humanidade, temos condições para já ver a Deus, para já enxergá-lo? Conseguiríamos depreender profundamente a natureza divina e ter uma visão mais abrangente do que ele seja? E os espíritos são enfáticos. Eles nos dizem que não, que faltam-nos um sentido. Eles afirmam que só conseguiríamos ter essa capacidade de perceber e sentir o Criador em toda a sua amplitude quando finalmente conseguimos desenvolver habilidades, capacidades que possam nos permitir senti-lo, percebê-lo, enxergá-lo. Mas, aparentemente, ainda há muito que caminhar. Se somos capazes de deixar vir à tona os nossos instintos mais cruéis, de assassinar um jovem a pauladas, como no caso do jovem congolês Moïse, talvez não somos capazes de ainda enxergar a Deus. Se agimos com todos os tipos de preconceito, de violência física no trânsito, na rua, em nossas relações, mas também através de nossos discursos, de nossas posturas, talvez ainda não percebemos a presença de Deus em nós e tampouco a presença de Deus no outro. Se ainda usamos o poder de fala para propagar, aplaudir, defender bandeiras que normalizam, que resgatam horrores, tragédias, como no caso do Holocausto, ferindo, desrespeitando, feridas, alimentando chagas difíceis de cicatrizar, talvez ainda não conseguimos enxergar o Criador. Se menosprezamos a vida em todas as nossas posturas, se somos indiferentes e insensíveis à dor do outro, talvez ainda não nos aproximamos de Deus, ainda não o vemos, ainda não o enxergamos, ainda não o compreendemos. E somente na medida que formos progredindo e que de fato alcançarmos a percepção que nos falta, é que finalmente estaremos todos nós aptos para adquirir essa visão, esse entendimento mais claro do Criador, sendo que este caminhar está intimamente relacionado ao processo individual de evolução de cada um de nós. Se quisermos ver a Deus, se quisermos enxergá-lo, como nos disse Jesus, é preciso que investamos nesse progredir, desdobrando-nos, desenvolvendo faculdades de nossa alma, ainda por nós desconhecidas, mas que já estão aqui, germinadas, plantadas. É preciso que descubramos e redescubramos esses germes que estão adormecidos em nós e que aguardam o nosso compromisso, o nosso posicionamento para florescerem. Assim precisamos fazer. Da mesma forma que o agricultor cuida, que zela pela terra. Kardec, ao explorar esse questionamento na questão 11, pedagogo, didático, com a capacidade filosófica que tinha, tem como resposta dos espíritos que a nossa percepção sobre a divindade, que a nossa imersão em sua abrangência só se dará um dia, ainda não sendo possível agora, pois o será quando nós não estivermos mais obscurecidos, com as vendas, ludibriados pela matéria. Só assim, através da perfeição relativa que devemos perseguir, é que nós nos aproximaremos de Deus
e compreenderemos a sua natureza. Tal prerrogativa reforça ainda mais a ideia de que somente através dessa nossa jornada evolutiva é que chegaremos à condição sine qua non para perceber e sentir a divindade e transformarmos, por conseguinte, nossa relação e nossa conexão com Ele. Assim, adquiriremos novos sentidos, novas percepções e passaremos a enxergar e compreender o Criador. Obviamente, o ver aqui, quando Jesus diz, porque verão a Deus, tem uma outra proporção, tem um outro sentido, uma outra concepção. Não é um conceito que se esbarra simplesmente na visão física, mas de apreensão, de assimilação, de entendimento. Todavia, o nosso obstáculo ainda é o obscurecimento, da matéria. É preciso que nós nos predispomos a evoluir, a progredir. Arthur Valadares relembra que a doutrina espírita nos faz o seguinte convite, nos traz a seguinte máxima: para progredir, para evoluir, é preciso desmaterializar-se. É fazer com que cada vez mais a natureza espiritual sobrepuja a natureza material. É nos desapegarmos das paixões materiais e expressarmos todos os nossos potenciais. Assim, são chamados os espíritos que já se desmaterializaram-se. São chamados de espíritos puros, porque já se desapegaram por completo da matéria. São aqueles para os quais já não há nenhum tipo de influência material, pois são imunes, podem reencarnar assim como Jesus, apenas como missão e não mais por necessidade, porque já atingiram o estágio de purificação. Assim, somos também direcionados à questão 244 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta: os espíritos veem a Deus? Ao que lhes respondem os benfeitores espirituais: só os espíritos superiores o veem e o compreendem. Os inferiores, quem são os inferiores? Todos nós. Os sentem e adivinham. Estamos ainda tateando, buscando, aprendendo, como nos diz também Arthur Valadares, comendo pelas beiradas, como nos falam os mineiros, adquirindo, exercendo os atributos que temos, um aqui, outro acolá, no entanto, de modo ainda muito rudimentar, parcial, superficial. Quanto maior superior for o espírito, maior a percepção de conjunto ele terá e conseguirá ver e compreender. A doutrina espírita nos explica o que resumiu Jesus sobre um processo que não se dará de um dia para a noite, mas que exigirá milênios para que a gente consiga justamente essa transformação interior. E essa fala, essas explicações são condensadas. Simone, só um minutinho. Você está passando os slides? Porque para a gente não está aparecendo. Não, ainda não. Tá, entendi. Eu estou nos slides, Okay. Eu estou no slide da pergunta 244. É esse slide ou não? Não está aparecendo. Está no primeiro ainda, está na apresentação. Oh, meu Deus, me desculpe. Coloca aí a apresentação de slides e vai passando. Me desculpem, eu pensei que estivesse passando, porque aquela hora eu perguntei, aí falaram que estava. Aí eu pensei que tivesse. Ele apareceu, ele só não está andando, não está rodando. Peraí. E eu já estou no slide, eu não entendi, porque já está no slide... Peraí, eu acho que eu tenho que dar
Stop. Espera aí. Vamos de novo.